Você já entrou num quarto da sua própria casa e sentiu uma estranha contradição? O aquecedor trabalha, a conta sobe, o ar parece aceitável, mas basta dar 2 passos em direção à janela para o corpo entender outra verdade. O rosto não percebe, na hora. Os pés percebem, os braços percebem, a pele percebe. Existe um ponto exato, perto da cortina onde o conforto simplesmente desaparece. E quase ninguém suspeita que o culpado não é o inverno, não é o verão, não é o aparelho, nem o isolamento das paredes. O culpado, muitas vezes, está escondido atrás de um tecido que você acredita estar protegendo a sua casa, quando na prática ele pode estar deixando o problema trabalhar em silêncio. E aqui está a parte mais interessante. A solução que muita gente imagina custar centenas de dólares por janela, em muitos casos, começa com um detalhe ridiculamente barato. Não estamos falando de obra, não estamos falando de trocar esquadrias, quebrar a parede, chamar equipe, lidar com poeira e orçamento estourado. Estamos falando de corrigir a forma como a cortina se comporta. Um ajuste simples, um material barato, alguns minutos. E de repente, aquilo que era só decoração passa a funcionar como barreira de verdade. Se você gosta de descobrir soluções inteligentes que parecem pequenas, mas mudam o jeito como a casa inteira funciona, se inscreve agora, porque o que parece detalhe quase sempre é o que mais drena conforto, dinheiro e energia, sem pedir licença. O grande erro começa numa ilusão visual. A pessoa olha para a janela, vê o vidro coberto, vê tecido dos 2 lados, vê o ambiente arrumado e conclui: pronto, aqui está protegido. Só que a física não liga para a sensação estética, ela liga para a passagem de ar, diferença de temperatura, circulação, vazamento de calor e ganho de calor. A cortina comum, pendurada do jeito tradicional, costuma parecer uma barreira sólida, mas na prática, muitas vezes funciona como uma espécie de fachada bonita, por fora permissiva, por dentro pensa na cena. O ar da sala está aquecido. Ele sobe. Ao encontrar folgas na parte superior e nas laterais da cortina, ele escorrega para trás do tecido. Lá atrás, encosta numa superfície muito mais fria durante o inverno, o vidro. Em segundos, esse ar perde temperatura, fica mais denso e desce. Quando alcança a parte de baixo, espalha-se pelo chão e volta para o ambiente como aquela corrente gelada que faz você achar que a casa inteira está mal isolada. Não está inteira. Às vezes, o problema está concentrado justamente ali, numa faixa vertical que parece inocente. No verão, o mecanismo muda de roupa, mas continua cruel. O sol bate no vidro, a superfície aquece, o espaço atrás da cortina vira uma câmara quente e esse calor começa a vazar para dentro. O ambiente parece ter uma febre silenciosa. O ar-condicionado tenta compensar. Você paga pela tentativa. E a janela, escondida atrás de uma cortina mal ajustada, segue atuando como uma porta semiaberta entre a rua e o seu bolso. Existe ainda outro detalhe importante. O truque barato funciona melhor quando deixa de ser só um objeto e vira rotina. No inverno, durante o dia, se entra sol. A cortina não precisa ficar fechada o tempo todo, como se a luz fosse inimiga. A luz pode ser sua aliada. O calor solar, que atravessa o vidro e atinge piso, móveis e paredes internas ajuda a aquecer o ambiente sem custo adicional. O erro é deixar esse ganho escapar no fim da tarde. Então você abre quando o sol ajuda e fecha quando a temperatura cai. Fecha de verdade, não de modo simbólico. É esse ciclo que faz a casa começar a trabalhar com você. No verão, a lógica se inverte. O período mais agressivo costuma ser justamente quando muita gente deixa a cortina aberta, porque o cômodo fica mais bonito, iluminado. Fica.
e também fica mais quente. Se o objetivo é reduzir carga térmica, o fechamento durante as horas de sol forte passa a ser uma ferramenta. À noite, quando a rua esfria, você decide se vale ventilar. De novo, não é só sobre comprar alguma coisa. É sobre comandar o fluxo do calor em vez de reagir a ele tarde demais. Agora vem a parte que separa o conteúdo útil do conteúdo fantasioso. Isso não significa que qualquer cortina, de qualquer jeito, vai transformar sua casa num cofre térmico. Assim, se o tecido é muito curto, se existe uma abertura enorme em cima, se as laterais ficam completamente soltas, se o ar continua entrando e saindo sem resistência, o ganho cai muito. O truque é barato, mas não é mágico. Ele funciona porque respeita um princípio físico simples: reduzir circulação indesejada e criar uma camada de amortecimento entre o interior e o vidro. Também vale dizer algo que poucos influenciadores gostam de mencionar, porque quebra o encantamento da promessa absoluta. Em algumas situações, você precisa observar umidade e condensação. Se a janela costuma acumular água, se o ambiente é muito úmido, se há histórico de mofo, não adianta selar tudo de forma cega e fingir que manutenção não existe. Eficiência não é empilhar truques, é entender o comportamento real da sua casa. Em certos casos, vedar melhor a cortina resolve a sensação térmica, mas você ainda precisa manter ventilação adequada em outros momentos do dia. Casa confortável não é casa fechada sem critério, é casa controlada com inteligência. Só que, mesmo com essas ressalvas, o contraste continua impressionante, porque o mercado treinou as pessoas a respeitar soluções caras e a desprezar soluções discretas. Se vem numa caixa elegante, custa caro, exige instalação e tem nome técnico. Parece sério. Se cabe numa sacola simples da loja de utilidades e você mesmo instala em 15 minutos, parece gambiarra. E esse preconceito custa dinheiro todos os meses. A verdade incômoda é que muita eficiência doméstica não é glamurosa, não rende foto bonita, não faz vizinho elogiar, não vira tema de conversa no jantar. Uma fita escondida atrás da cortina não tem o apelo de uma reforma completa. Mas o boleto não paga estética. O boleto responde a desempenho. A sala não fica confortável, porque a solução parecia sofisticada no showroom. Ela fica confortável porque o calor parou de escapar ou de entrar na velocidade de antes. Isso ajuda a explicar por que tantas casas parecem custar caro demais para manter. Nem sempre existe um único desastre. Na maioria das vezes, existem pequenas perdas espalhadas por todo lado. Só que a janela concentra essas perdas de um jeito perverso. O vidro responde rápido ao frio e ao calor externo. O ambiente sente rápido. O corpo sente mais rápido ainda. E o dinheiro vai embora com a mesma velocidade. O que parece um problema grande demais, às vezes está sendo alimentado por uma falha banal que ninguém ensinou você a observar. Mas existe um detalhe que separa esse truque de uma dica rasa. Ele funciona melhor quando vira hábito. No inverno, por exemplo, deixar a cortina fechada o dia inteiro pode parecer inteligente, mas nem sempre é. Se o sol entra, ele pode trabalhar a seu favor. A luz aquece piso, móveis e superfícies internas, sem custar nada. O erro é não aproveitar esse ganho natural durante o dia e depois deixar todo esse calor escapar quando escurece. O movimento certo é simples. Abre quando o sol ajuda, fecha quando a temperatura cai. E fecha de verdade, não só por aparência. No verão, a lógica vira do avesso. A mesma luz que conforta no frio, castiga no calor. E é justamente nas horas em que o ambiente parece mais bonito e iluminado que o calor entra com mais força. Nessa fase, manter a cortina fechada durante o pico do sol deixa de ser um gesto estético e passa a ser uma defesa. Mais tarde, quando o ar externo alivia,
Você decide se abre para ventilar. O ponto central é este. Conforto não vem só do que você instala, vem do modo como você usa o que já tem. Claro, isso não significa que qualquer cortina, jogada de qualquer jeito, vai transformar a casa num cofre térmico. N ou BAI. Se o tecido é curto demais, se sobra um vão enorme em cima, se as laterais ficam completamente abertas, o ar continua circulando e o efeito despenca. O truque é simples, mas não é fantasia. Ele funciona porque respeita uma lógica física básica. Menos circulação, mais estabilidade térmica. Também existe uma parte menos glamourosa que precisa ser dita. Em algumas casas, vedar melhor a cortina. Exige atenção à umidade. Se a janela costuma condensar água, se o quarto já sofre com mofo, se o ambiente é naturalmente úmido, não dá para agir no automático. Eficiência não é fechar tudo sem pensar. É controlar o ambiente com inteligência. Em muitos casos, a vedação melhora o conforto imediatamente, mas ainda exige ventilação nos momentos certos para evitar outro tipo de problema. Mesmo assim, o contraste continua brutal, porque fomos treinados a confiar no que parece sofisticado e a desconfiar do que parece simples. Se custa caro, exige instalação e vem com linguagem técnica. Parece solução séria. Se você resolve em minutos, com um ajuste discreto, parece improviso. E esse preconceito sai caro mês após mês, estação após estação. A verdade é que grande parte da eficiência de uma casa não é bonita de fotografar. Não impressiona a visita, não parece luxo. Uma fita escondida atrás da cortina não tem o charme de uma reforma completa. Mas conta de energia não premia aparência. Ela responde a desempenho. O ambiente não fica agradável, porque a solução parecia elegante no catálogo. Ele fica agradável porque o calor parou de escapar, ou de entrar menos com a facilidade de antes. Talvez seja por isso que tanta gente confunde conforto com potência. Se está frio, compra um aquecedor mais forte. Se está quente, aumenta o ar-condicionado. Só que potência sem contenção é desperdício acelerado. É tentar vencer um vazamento, aumentando a pressão. Você sente alívio por um instante, paga mais por isso e continua tratando o sintoma em vez da causa. Esse pequeno ajuste na cortina é tão poderoso justamente porque mexe na origem da perda. E o efeito vai além da conta. Aquele canto perto da janela, antes evitado, volta a ser utilizável. A mesa de trabalho deixa de parecer um erro de posicionamento. O sofá encostado na parede externa deixa de punir quem senta ali. O quarto amanhece menos hostil. A casa segura melhor a temperatura depois que a noite cai. Não parecem mudanças dramáticas no papel, mas no dia a dia, elas mudam a experiência inteira do espaço. Se você quiser fazer isso da forma mais inteligente possível, a ordem importa primeiro. Controle o fluxo de ar. Depois, se ainda fizer sentido, pense em melhorar o tecido. Muita gente faz o contrário. Compra uma cortina mais pesada, mais bonita, mais cara, e continua deixando caminhos perfeitos para o ar circular por trás dela. É como vestir um casaco excelente e sair com o zíper aberto. O material ajuda, mas a vedação decide o resultado. Depois que você entende isso, começa a enxergar o mesmo erro em todo lugar. Hotéis, escritórios, apartamentos decorados, casas impecáveis, cortinas lindas, tecidos caros, acabamento bonito e o ar circulando livremente por trás de tudo. A estética foi resolvida, o desempenho não. E essa é a diferença entre um ambiente que parece pronto e um ambiente que realmente trabalha a seu favor. Se o objetivo é reduzir a conta de energia sem cair em promessas milagrosas e sem entrar numa reforma pesada, o ponto de partida é esse.
Parar de ver a cortina como simples decoração, ela pode ser parte do sistema térmico da sua casa. Pode ajudar ou atrapalhar. Pode esconder a perda ou impedir a perda. E essa diferença, por menor que pareça, pode ser exatamente o que separa uma casa cara de manter de uma casa finalmente sob controle. A partir daí, tudo muda de escala. O que parecia gambiarra se revela inteligência prática. O que parecia detalhe se mostra decisivo. E o que parecia só mais uma janela passa a ser tratado como aquilo que sempre foi, uma fronteira entre o conforto que você paga para ter e o desperdício que entra sem ser convidado.